Olá para quem nos ouve e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Olá a todos. Hoje a gente tem um tema que parece ter saído diretamente de um roteiro de cinema, sabe? É uma verdadeira teia de intrigas palacianas, guerras civis brutais, tipo alianças literalmente assinadas com sangue. Literalmente mesmo. Sim. E também um encontro de mentes brilhantes que desafiou as ordens diretas de um rei absolutista. A nossa análise de hoje vai se concentrar no cenário bem turbulento da Igreja da Inglaterra no século XVII, a famosa Assembleia de Westminster e os resultados monumentais que saíram de lá. O fascinante aqui é como a religião e a política estavam inseparavelmente ligadas nessa época. Para quem está acompanhando esse mergulho profundo, nós estamos analisando duas fontes hoje. São duas aulas riquíssimas, registros bem detalhados de história e teologia, apresentados por líderes religiosos que dissecam todo esse período. E o que fica claro logo de cara nas fontes é que não havia como discutir teologia sem esbarrar no destino de exércitos inteiros e nações. As decisões que eram tomadas nos altares ditavam as leis, né? E as vontades dos monarcas simplesmente redesenhavam o mapa da fé de milhões de pessoas. Exato. E a nossa missão aqui é entender exatamente isso. Como um período de caos político absoluto e violência extrema forçou esses líderes a sentarem numa abadia e definirem, tipo, vírgula por vírgula, no que eles acreditavam. Sim, é um testamento histórico. Mostra como, em tempos de crise, uma identidade bem definida tem um poder de sobrevivência incrível. Ok, vamos desvendar isso voltando um pouco no tempo. Certo. Para a gente entender o barril de pólvora, que era a Inglaterra antes mesmo de chegarmos ao século XVII. Porque, pelo que eu entendi do material, a confusão toda não começou com um debate teológico super profundo sobre a alma nem nada disso, certo? Longe disso. A gênese do conflito inglês começou por um motivo muito mais prático e mundano. O rei Henrique VIII queria um divórcio. Um divórcio? Pois é. Voltando lá para o ano de 1534, o Henrique era casado com Catarina de Aragão, mas ele estava desesperado por um herdeiro homem e decidiu que precisava se casar com Ana Bolena. Quando o Papa recusou o pedido de anulação desse casamento, o Henrique simplesmente cortou os laços com Roma. Ele declarou a si mesmo como o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Caramba! Ou seja, a reforma na Inglaterra começou por um decreto estatal puro e simples. Exatamente, não foi por um avivamento espiritual nas ruas. Mas aí que tá, o que acontece com a população comum quando o rei de repente muda a religião oficial do país inteiro de uma hora para outra? Gera uma gangorra religiosa brutal, é uma verdadeira montanha-russa de instabilidade para as pessoas. Após a morte do Henrique VIII, o trono passa para o filho dele. O Eduardo, né? Isso, o jovem rei Eduardo VI. Ele e os conselheiros dele avançam fortemente a pauta protestante. Durante esse período, que foi curto, a igreja até adota 42 artigos de fé reformada. O problema é que a tragédia ataca rápido. O Eduardo morre muito jovem, de tuberculose. Nossa! E aí a coroa passa para a meia-irmã dele, a Maria Tudor. E a direção do país muda bruscamente mais uma vez. A Maria Tudor, que a história viria a conhecer como Maria Sanguinária. E esse apelido não veio do nada, né? É nesse ponto que a coisa fica realmente sombria, segundo as fontes. Ela tenta forçar o retorno do país inteiro ao catolicismo e não foi com base no diálogo, foi? De forma alguma. Foi com base na força bruta mesmo. Houve uma perseguição muito severa e implacável aos protestantes. As fontes relatam que, para dar uma dimensão do terror, ocorreu um evento brutal no dia de São Bartolomeu, onde 300 protestantes foram mortos de uma só vez. 300? Sim, de uma vez só. O nível de tensão e o medo constante de ser denunciado deviam ser indescritíveis para quem vivia naquela época. Mas peraí. Com as fogueiras acesas nas ruas e centenas de pessoas sendo executadas, como alguém ousava se levantar contra a coroa? Porque a figura de John Knox surge exatamente nesse cenário. Sim, o Knox. Como um pregador solitário sobreviveu sendo tão outspoken, tão vocal, contra uma rainha que estava mandando matar todo mundo. A sobrevivência do Knox é quase um milagre histórico.
mas tem muito a ver com a audácia absoluta dele. Ele era um pastor escocês que não recuava 1 centímetro. Ele pregava duramente contra as práticas da Rainha Maria e contra a perseguição que ela promovia. Ele não usava meias palavras? Nenhuma. E a audácia dele gerava um impacto psicológico imenso. As fontes trazem uma frase famosa atribuída à rainha que ilustra perfeitamente o peso político da fé ali. Ela teria dito que tinha mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Escócia. Nossa, ter mais medo de uma oração do que de um exército inteiro mostra o nível de poder que o discurso religioso tinha naquela sociedade. Com certeza. Mas, claro, nem todos podiam bater de frente como o Knox fez. Muitos estudiosos não tiveram escolha a não ser fugir da Inglaterra para não morrerem queimados. Precisamente. E essa fuga para o continente europeu é um detalhe crucial para o que viria a acontecer em Westminster décadas depois. Muitos desses exilados buscaram refúgio em Genebra, na Suíça. E o que eles encontram por lá? Eles encontram uma igreja funcionando sem bispos, sem reis ditando a liturgia. Um modelo teológico altamente refinado. Quando a Maria Tudor morre e a Elizabeth I assume o trono em 1558, instaurando um reinado um pouco mais moderado, esses estudiosos retornam à Inglaterra. E eles voltam cheios de ideias novas da Suíça. Mas encontram uma Elizabeth que, pelo jeito, quer o meio termo. Ela estabelece os famosos 39 artigos da Igreja Anglicana, o que acalmou um pouco as coisas, mas ela manteve a hierarquia clerical intacta, com bispos e arcebispos. Exato. Para aqueles estudiosos que voltaram de Genebra, manter a estrutura de bispos cheirava muito aos costumes de Roma que eles queriam tanto abandonar. Eles queriam uma reforma muito mais profunda. Eles queriam purificar a igreja de todas essas heranças. E é exatamente daí que surge o termo histórico puritanos. Eles queriam uma igreja pura, livre da interferência de bispos apontados por monarcas. Entendi. O que nos leva diretamente para o século XVII, o momento em que a panela de pressão finalmente explode. E como explode? Entramos na era da dinastia Stuart, do absolutismo e da guerra civil. Primeiro temos o rei Tiago I, e depois o filho dele, Carlos I, a partir de 1625. O Tiago já acreditava firmemente no direito divino e absoluto do rei sobre o Estado e sobre a Igreja, mas parece que o Carlos I pegou essa ideia de direito divino e levou às últimas consequências, né? Levou sim. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê a construção de um choque de visões insustentável. O Carlos I, aliado ao arcebispo dele, William Laud, decide que não basta controlar a Inglaterra. Ele quer mais. Ele quer impor uma uniformidade religiosa rígida também na Escócia, o grande obstáculo. A Escócia era majoritariamente presbiteriana e já tinha sua própria forma de culto muito bem estabelecida. E aí o rei tenta forçar o uso do livro de oração comum anglicano nas igrejas escocesas. Mas por que isso causou tanta revolta? Parecia ser só um livro de liturgia. Para nós hoje pode parecer apenas um livro, mas para os escoceses da época, o livro de oração comum representava rituais engessados que se pareciam demais com as práticas católicas que eles haviam rejeitado há gerações. E pior, era um símbolo de submissão política. O rei estava basicamente dizendo que eles iam orar do jeito que ele mandasse, usando as palavras que ele ditasse. Uma imposição total. Sim, foi visto como uma violação imperdoável da liberdade espiritual e nacional da Escócia. O estopim foi aceso ali em 1637. A reação deles é algo puramente cinematográfico, eu fiquei chocado. Em 1638, eles elaboram e assinam a Aliança Nacional. E o detalhe que me impressionou nas fontes é que isso não foi assinado apenas com tinta. Não mesmo. Foi literalmente um pacto de sangue. Muitos assinaram esse documento com o próprio sangue para provar que estavam dispostos a morrer defendendo a fé presbiteriana contra essas imposições do rei. A intensidade desse gesto reflete o nível de desespero e determinação do povo. E a crise desencadeada pelo Carlos I não parou na fronteira com a Escócia. Ele também entrou em rota de colisão direta com o próprio parlamento inglês em Londres.
E esse parlamento era cheio de puritanos. Exato, fortemente dominado por puritanos. E eles viam o absolutismo do rei como uma ameaça tirânica, tanto política quanto religiosa. O conflito foi escalando por questões de impostos, autoridade e liberdade, até que o inevitável aconteceu. A Guerra Civil Inglesa estoura. De um lado, as forças leais ao rei, do outro, o exército do parlamento. E o parlamento percebe rapidamente que, militarmente falando, a situação estava bem ruim para eles. Eles precisavam de ajuda. Muita ajuda para não serem esmagados pelo rei. Então eles olham para o norte e pedem o apoio militar da Escócia. A Escócia concorda, mas cobra um preço altíssimo. Uma condição inegociável. Eles dizem algo tipo assim: nós mandamos nossos soldados, mas em troca, a Inglaterra precisa adotar uma reforma religiosa alinhada com a nossa fé presbiteriana. É uma jogada geopolítica impressionante que resulta na Liga Solene e Aliança em 1643. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a natureza desse período. A Liga Solene e Aliança não era apenas um tratado militar temporário para vencer uma batalha. Era um compromisso profundo de uniformizar a doutrina, o culto e o governo da Igreja nos 3 reinos, Inglaterra, Escócia e Irlanda. Foi sob o peso gigantesco dessa aliança militar e de uma guerra civil muito sangrenta que o parlamento inglês tomou uma decisão drástica: convocar uma assembleia de teólogos para reformar a Igreja da Inglaterra de uma vez por todas. Sim, um momento decisivo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. O parlamento convoca a assembleia para a abadia de Westminster. Mas o rei Carlos I, que estava ativamente lutando na guerra contra esse mesmo parlamento, não ia deixar isso barato. Obviamente não. Ele emite um decreto oficial proibindo estritamente essa reunião. Ele ameaça qualquer clérigo que comparecesse com multas severas, perda de todos os bens e até prisão por traição. Um ambiente de tensão extrema. Viajar para Londres para participar desse encontro não era um convite para um retiro acadêmico tranquilo. Era um ato de insubordinação contra a coroa, passível da pena de morte. Com essa ameaça pairando no ar, quem teria coragem de realmente aparecer na abadia no 1º de julho de 1643? Surpreendentemente, um número substancial de pessoas apareceu. Os registros mostram que foram convocados 121 teólogos e 30 leigos que eram membros do próprio parlamento. E eles foram? A grande maioria compareceu, amparada pelas forças militares parlamentares. Havia, essencialmente, 4 grupos de pensamento ali dentro. Primeiro, os episcopais, que defendiam a estrutura do rei e os bispos. Mas esses, justamente pela proibição do Carlos I, mal pisaram na abadia. Ficaram de fora. Praticamente. Depois, os presbiterianos, que formavam a esmagadora maioria e queriam que a igreja fosse governada por conselhos de presbíteros. Havia os independentes, que defendiam que cada congregação local deveria ser totalmente autônoma. E um grupo muito peculiar chamado de erastianos. Os erastianos. Esse grupo me pareceu o mais disruptivo de todos. Pelo que eu vi nas fontes, eles defendiam que o Estado deveria governar a Igreja, certo. Mas por que o parlamento, que estava lutando por liberdade, daria ouvidos a um grupo que queria submeter a fé ao controle do governo? Ah, essa é a grande ironia e a principal fonte de atrito interno lá dentro. Os erastianos acreditavam que a Igreja era apenas mais uma extensão burocrática do governo civil. Para eles, os ministros religiosos não deveriam ter poder de aplicar disciplina espiritual ou de excomungar ninguém. Apenas o Estado deveria ter esse poder coercitivo. Entendi. E por que muitos no parlamento adoravam essa ideia? Porque se os erastianos vencessem o debate, o parlamento teria o controle total sobre a igreja. Eles se livrariam do controle absolutista do rei, mas manteriam um controle político sobre o povo através da religião. Faz todo sentido político. Mas os presbiterianos lutaram veementemente contra isso. E eles ganharam um reforço de peso logo em seguida. Devido à Liga Solene e Aliança, a Escócia envia 8 comissários para Westminster. Nomes de peso da teologia escocesa. Sim, nomes como Henderson, Bailey, Rutherford e Gillespie. E o nível de confiança desses escoceses é surreal.
Quando eles chegaram, o parlamento inglês ofereceu a eles o status de membros ouvintes, tipo, vocês podem sentar e assistir. E a resposta deles foi fantástica. Eles recusaram categoricamente. Disseram que não estavam ali como meros espectadores, mas como representantes de uma nação inteira para forjar uma uniformidade religiosa entre os países. Eles exigiram assento, voz ativa e direito a voto em todos os comitês estratégicos. E o parlamento teve que ceder. Teve. O parlamento inglês precisava do exército deles, afinal. E a partir desse momento, a presença ativa desses escoceses mudou completamente o rigor e a profundidade das resoluções da Assembleia. Uma vez que eles se instalaram dentro da abadia, com todo esse peso político nas costas, como eles realmente trabalhavam no dia a dia? Eu fico imaginando 150 homens confinados debatendo religião e política por anos a fio, de virar uma gritaria sem fim. Poderia ter sido um caos absoluto, mas o que os registros mostram é uma disciplina assombrosa. Foram mais de 1000 sessões plenárias ao longo de 5 longos anos, e a ordem era mantida de forma muito peculiar. Os debates eram altamente regulamentados. Como assim? Quando havia uma votação ou discordância sobre algum ponto doutrinário delicado, aqueles que discordavam precisavam levantar-se fisicamente, e quem concordava permanecia sentado. Tudo era meticulosamente documentado. Não havia espaço para ataques pessoais. Era argumentação técnica, baseada nas escrituras, linha por linha. O desgaste físico e mental disso deve ter sido absurdo. E a dedicação espiritual deles beirava ao sobre-humano. Há um relato específico nas fontes sobre o dia 17 de maio, descrito por um dos participantes como um dia doce, um dia de jejum e adoração. Mas quando olhamos o cronograma desse dia... É difícil de acreditar. Sim, começou com uma oração breve, seguida por uma oração pública confessando pecados, que durou 2 horas ininterruptas. 2 horas de oração confessional? E isso era apenas o começo. Logo depois disso vinha um sermão de 1 hora, em seguida outra oração de quase 2 horas. Caramba! Depois outro sermão de 1 hora. E para finalizar o dia, mais uma oração de 2 horas. É quase um dia inteiro sem comer, apenas ouvindo, orando e chorando. O que justificava uma maratona tão intensa assim? É o peso psicológico do momento. Precisamos lembrar do contexto lá fora. A Inglaterra estava sangrando. Irmão matando irmão na guerra civil. Eles sentiam de verdade que o país estava sob o julgamento divino. Aquela oração prolongada de confissão não era apenas um ritual vazio. Era genuíno. Sim, era o desespero de homens que acreditavam que a única forma de salvar a nação da destruição total era através de um arrependimento nacional profundo. Eles sabiam que o trabalho deles ali dentro da abadia moldaria o futuro de gerações. E o mais curioso é que eles entraram na abadia achando que fariam um trabalho super rápido. A tarefa inicial da Assembleia era apenas pegar os velhos 39 artículos anglicanos e dar uma polida, revisá-los para deixá-los mais claros. Exato. E eles passaram 10 semanas inteiras tentando fazer isso, mas só conseguiram revisar 15 artigos. Foi um progresso muito arrastado. Mas então, a Liga Solene e a aliança com a Escócia entram em pleno vigor e a diretriz muda completamente. O parlamento inglês concorda com a demanda escocesa de criar uma uniformidade completa. Então a ordem vem de cima. Parem a revisão. Eles simplesmente abandonam meses de trabalho, jogam tudo para o alto e começam do zero. A missão agora era criar documentos inteiramente novos, robustos o suficiente para unificar a teologia da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte. E é dessa mudança drástica de rota, de todo esse suor e debate exaustivo, que nascem os famosos frutos de Westminster. E o ápice desse esforço monumental é a Confissão de Fé de Westminster. A riqueza e a durabilidade dessa confissão vem, curiosamente, de uma exigência política. O parlamento determinou que a Assembleia não poderia apenas escrever afirmações filosóficas vagas. Cada linha, cada declaração teológica precisava obrigatoriamente vir acompanhada de textos-prova. Ou seja, eles tinham que apresentar versículos bíblicos exatos e específicos, fundamentando o porquê de estarem dizendo aquilo.
Se não estivesse na Bíblia, não poderia entrar no documento de jeito nenhum. Exatamente, o que forçou debates ainda mais minuciosos. Eles não podiam simplesmente concordar em um conceito abstrato. Eles tinham que concordar em qual texto exato validava aquele conceito. Mas eles também eram pastores práticos. Eles sabiam que uma confissão densa e cheia de textos-prova era excelente para teólogos debaterem entre si. Mas como é que se ensina isso para um fazendeiro ou para uma criança de 7 anos? Pois é. E é para resolver esse problema prático que eles criam os catecismos. Eles usam aquele formato clássico de perguntas e respostas. E aqui tem uma metáfora da época nas fontes que explica perfeitamente por que eles decidiram criar 2 catecismos diferentes em vez de um só. Qual era a lógica por trás disso? A justificativa brilhante deles era de que era muito difícil colocar leite e carne no mesmo prato. Sensacional. O catecismo maior era a carne. Eram instruções profundas, exatas, abrangentes, projetadas para o ensino detalhado de adultos e para garantir a precisão doutrinária das igrejas locais. Mas o breve catecismo era o leite. O leite para as crianças. Isso. Respostas muito mais curtas e concisas, elaboradas especificamente para que os pais pudessem memorizar e ensinar aos seus filhos pequenos ao redor da lareira em casa. É um trabalho incrível de tradução de alta teologia para o dia a dia das famílias. Mas o trabalho não parou na teologia e no ensino. Eles também precisavam padronizar como o culto deveria acontecer aos domingos. É aí que surge o Diretório de Culto Público. E lendo sobre as regras é um choque de realidade para qualquer um hoje em dia. Um choque mesmo, para nossos ouvintes modernos. Eles queriam expurgar qualquer coisa que lembrasse a pompa católica. Sim, o foco era puritanismo em sua essência mais pura. O diretório exigia que os fiéis preparassem seus corações e mentes antes mesmo de saírem de casa para o culto. E ao cruzarem as portas da igreja, havia uma proibição expressa contra se curvar em direção ao altar. Um costume que eles consideravam pura superstição. As regras de comportamento durante o sermão eram estritas até dizer chega. Nada de cochichos particulares, era proibido cumprimentar os amigos que chegavam atrasados, nada de ficar virando o pescoço para olhar para os lados. E, acima de tudo, abster-se terminantemente de dormir. Parece rígido demais para os padrões de hoje, mas havia um motivo teológico central para isso. Na teologia reformada de Westminster, o altar e o sacramento deixaram de ser o centro absoluto do culto como era no catolicismo. E o que virou o centro? O púlpito e a pregação da palavra passaram a ser o centro. Portanto, o sono ou qualquer distração durante o sermão era visto como uma ofensa gravíssima, porque atrapalhava a linha de raciocínio do ministro e quebrava a reverência da congregação inteira diante da mensagem divina. Faz sentido dentro da lógica deles, mas de todos esses debates exaustivos, há um ponto que parece ter o maior impacto histórico e até jurídico. Voltando aos erastianos, aquele grupo que queria o Estado mandando na igreja, a Confissão de Westminster enfrentou essa ideia de frente e estabeleceu uma separação crucial entre as esferas de poder, não é? Uma separação monumental. A Confissão declarou com todas as letras que o magistrado civil, ou seja, o governo do Estado, possui o poder da espada. O poder da espada. Isso significa que cabe ao Estado a manutenção da ordem pública, a justiça civil e a punição de crimes temporais. Mas o documento afirma categoricamente que o governo não tem, em hipótese alguma, o poder das chaves do reino dos céus. Ou seja, o rei ou o parlamento não pode ditar como as pessoas vão cultuar, não pode interferir na liturgia e não pode administrar sacramentos. Num cenário onde, até ontem, o rei Henrique VIII e o rei Carlos I cortavam cabeças para impor sua própria religião, deixar por escrito que o Estado não tem jurisdição sobre a consciência espiritual da Igreja foi um ato de coragem gigantesco. Gigantesco. E uma barreira institucional contra o absolutismo. É a consolidação teológica da autonomia da Igreja em seus próprios assuntos, algo que pavimentaria o caminho para as modernas concepções de separação entre Igreja e Estado. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve hoje? Resumindo essa odisseia, a gente acompanhou homens que,
sob a mira de armas em uma guerra civil, enfrentando a fúria de um rei e em meio a intensas barganhas políticas, trancaram-se numa abadia por 5 anos. E o produto dessa panela de pressão não foi histeria ou decisões impensadas, foi a produção de textos profundamente lógicos e estruturados que trouxeram segurança e direção para a vida de milhares de pessoas ao longo dos séculos. É verdade. Fica claro que ter uma identidade bem definida e saber exatamente no que se acredita é a maior âncora que se pode ter quando o mundo ao redor entra em colapso. E a cereja do bolo é a fascinante ironia histórica que acompanha tudo isso. É o que podemos chamar de um fracasso incrivelmente bem-sucedido. Um fracasso bem-sucedido? Como assim? Pense bem. O objetivo político imediato da Liga Solene e Aliança era tornar toda a Inglaterra presbiteriana. Politicamente, isso falhou. A Inglaterra nunca adotou o presbiterianismo em massa. A monarquia foi restaurada anos depois e a Igreja Anglicana voltou ao poder com seus bispos. É verdade. Contudo, teologicamente, o sucesso de Westminster foi avassalador. Os documentos ali produzidos cruzaram oceanos e formaram a espinha dorsal da identidade reformada global, influenciando o culto, a ética e a teologia onde quer que a língua inglesa tenha chegado. É de se admirar mesmo como um esforço que fracassou no seu plano político de curto prazo acabou se tornando um dos legados literários e teológicos mais duradouros da humanidade. E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, vale uma provocação final para o pessoal que está nos ouvindo. Por favor. Considere novamente o papel dos erastianos naqueles debates em Westminster, aquela facção que queria submeter a fé e a disciplina espiritual inteiramente ao controle político e burocrático do governo. É de se imaginar como a história civil e religiosa da Grã-Bretanha e, consequentemente, do mundo ocidental moderno seria drasticamente diferente hoje se aquela facção minoritária tivesse vencido. Como seria a nossa compreensão de liberdade de consciência se o Estado tivesse ganhado oficialmente e sem resistência as chaves do reino dos céus? Uma excelente reflexão. Fica aí esse pensamento para quem nos ouve. Muito obrigado pela companhia e até o próximo mergulho profundo.